Falando da parte, a gente estava falando de alguns métodos construtivos, aí a gente pode abordar isso, porque acho que isso impacta muito no planejamento da obra, né? Uhum. Então, por exemplo, o método construtivo, quanto do seu ponto de vista ele vai impactar nesse planejamento? Eu acho difícil até responder isso, porque São tantos, né? são muitas variantes, né? Mas então eu vou mostrar aqui na tela alguns. Porque, assim, você pega o tipo construtivo, geralmente o arquiteto quando planeja um método construtivo diferente do convencional, ele já vem com o método construtivo, mas, por exemplo, vai ter um balanço com uma viga metálica. Aí ele já propõe. Ele já pensa que aquela construção seja metálica, ou a estrutura metálica, fechamento steel frame, ou fechamento em alvenaria. Então ela é uma estrutura mista. Então, assim, eu acho que parte muito do projeto também. Também acho. Vou mostrar aqui na tela, Thiago, pra gente. Mostrar pra eles aqui. Você consegue ver, né? E pra quem acompanha a gente aí, vai ver que isso é um pouco diferente, né? É novo aqui. A gente tá tentando mostrar, porque arquitetura e construção, muitas das vezes é mostrar. Você mostrar com imagem, não tem jeito. Projeto, por exemplo, não tem outra forma. Você tem que mostrar. Então aqui a gente está falando de um projeto de alvenaria convencional, né? A gente está falando das fundações, está falando de pilarzinhos e vigas, certo? Lógico que tem as vergas e contravergas e tudo mais. E a gente tem, aí a maior dúvida que eu vejo, muita gente me perguntando, da alvenaria estrutural, né? Que tem tanto em bloco de concreto quanto em bloco, mas aqui é o tradicional, né? Parece que tem um pilar ali, Deixa eu ver se tem, aqui ó. Isso, ó. Então aí bloco estrutural. Então, os pontos de grau, as canaletas. O que você pode falar pra gente, né? Quais são as maiores diferenças dos dois métodos? O que um tem mais vantagem que o outro talvez não tenha? Caramba, vai estender muito, mas resumindo, né? Eu acho que assim... A gente pode fazer depois um episódio só de diferença. A facilidade da alvenaria convencional, né? É muito bom para construção. Então, assim, por mais que você tenha uma mão de obra especializada, ela não é tanto quanto a alvenaria estrutural. E assim, você tem algumas margens. Acabou de fazer a parede ali, esqueceu de passar um conduíte ou esqueceu de passar uma tubulação. Então, você pode cortar, porque ela é vedação, né? A estrutura em si que é o Inclusive, importante. a vedação você pode fazer até de outra forma, se você quiser. De outra forma, isso aí. Agora, quando você pega na alvenaria estrutural... Que é essa né? daqui. Isso, Então você já tem que pensar onde vai ficar cada ponto de grau, de onde vai ficar cada tomada, onde vai ficar cada... Então você tem um planejamento. E depois de executada, ela é um pouco mais enrijecida. Não que você não possa fazer aberturas em paredes e tudo mais, você pode fazer, só que ela tem que ser pensada. Então para fazer uma abertura de uma porta, talvez eu tenha que colocar um reforço estrutural na viga, numa viga aqui. Porque geralmente você não faz isso, você faz canaleta. Então você tem que jogar e tentar dissipar essa carga em pontos que já foram pensados. Então assim... volta de novo na parte de planejamento. Então, você pensar em fazer um projeto em alvenaria estrutural, já pensa numa futura ampliação, alguma coisa assim, um dia eu posso fazer isso aqui. E pensar, então assim, misturar, colocar ali vedação e em alguns pontos, estrutura mista. E para você, o que hoje você mais aconselha? Assim, tem algum tipo de projeto que você acaba... Eu ainda gosto muito da alvenaria estrutural. Eu acho que ela rende bem. Eu acho que, vamos dizer assim, depois que você bate laje ali, já está tudo passado a infraestrutura, você rebocar. Mas o planejamento, lembrando, voltando na frase, é muito maior. É isso aí, volta lá. É que nem você falou, você pode desvinha rasgando, o outro não é bem assim. Não é bem assim. Ele se assemelha muito no que a gente vai falar depois, que é steel frame, wood frame e tudo mais. Então, assim, a alvenaria estrutural se aplica muito para predinhos, né? Que você não tem muita questão de reforma e demolições e tudo mais. Para casa, o brasileiro ainda gosta muito da reforma, né? Gosta de quebrar, aumentar um quarto aqui, aumentar um banheiro ali e tal. Quando não é em condomínio, né? Quando é em condomínio, geralmente você já vem com algumas normativas que deixam uma coisa confortável, deixam uma coisa legal. Para quem constrói na rua, vamos dizer assim, aquele pessoal de casa, tradicional, de vila, a grande maioria nossa vila lá, o pessoal sempre vai para a alvenaria convencional, porque aquilo ali para ele vamos dizer assim, é sempre o puxadinho às vezes. O cara não tem como fazer uma porte ali, construir uma casa de uma vez.
Às vezes até tem, mas ele vai fazer, construir, bater a laje, depois ele vai ampliar, aí aumenta a família, ele bota mais um negócio, aí faz um negócio para alugar. O que eu tenho visto muito é alvenaria estrutural até em casas de médio até alto padrão, pra você ter uma ideia. Eles têm talvez trabalhado até porque muita gente tem essa preferência, né? E há a questão também que falam que economiza mais madeira. Você economiza na madeira, porque você não precisa fazer pilar. É porque a forma tá ali dentro, né? A forma já serve como uma forma. Ele já serve como... ele não tem viga também, né? Ele economiza no aço, porque você evita fazer pilares. Mas depende, logicamente, do tipo de projeto. Você não consegue trabalhar muitos balanços, muitos vãos, né? Isso aí. Até dá, só que aí você tem que fazer uma estrutura mista. Tem que ir dentro da alvenaria estrutural, colocar uma viga embutida. Você tem que ir mesclando, né? Tem que mesclar, é isso aí. Legal. Tá. Então, aqui, alvenaria estrutural e alvenaria convencional já está explicado. E daí a gente pode falar. A gente está abordando o steel frame, mas vai ter um episódio que vai ser Já teve um. Vamos ter um outro específico aí. Daí, inclusive, a gente está voltando, né? Que o Thiago vai estar voltando para explicar até alguns pontos que algumas pessoas perguntaram depois. Então, se vocês quiserem acompanhar o próximo falando sobre steel frame especificamente, se tem dúvida. É no dia 17, né? Não, desculpa. Isso aí. Depois a gente fala sobre a agenda, eu não lembro agora, fugiu da memória. Acho que não é semana que vem? É no outro. No outro, né? Dia 24, na verdade. Semana que vem é o Paulo. 24, É isso mesmo. Bom, então o steel frame tem essa questão que eu vejo, daí eu vou falar um pouquinho mais que eu já trabalhei bastante com steel frame, que eu vejo que é a questão de grande ganho é velocidade, mas também se não tiver planejamento, essa velocidade acaba sendo o seu maior desafio. Porque você pensa assim, você tem uma questão financeira. Se você estiver pensando no convencional, você vai diluído em meses maiores. Então a gente vai falar assim, que a gente está falando em 1 ano de obra em alvenaria. 1 ano e 6 meses, dependendo do porte da obra. Em steel frame, pelo menos os sims, eu já vi de 5 meses, dependendo do porte da casa, até no máximo 1 ano. Então se você estiver pensando às vezes nessa velocidade, né, às vezes você não tem todo o dinheiro para chegar na obra e falar, putz, concluir a obra. Então a gente tem alguns desafios que tem que pensar muito bem. E o steel frame, ele tem vários, né? Essa questão de planejamento, ele é muito parecido com a alvenaria estrutural, porque você não pode vir rasgando. Até algumas coisas, por exemplo, prateleiras. Você vai colocar uma prateleira ali, se aquela parede não tiver definida, você não vai conseguir colocar aquela prateleira que você está pensando. Lógico que ainda existem tecnologias, igual a gente falou com o Thiago da outra vez aqui, existem placas que suportam X quilos, né? Sim. Tudo a gente está falando de uma prateleira grande, robusta, que faz praticamente uma parede. Eu ainda acho que a alvenaria estrutural é um pouquinho mais enrijecida, porque o que acontece? Quando você faz o steel frame, para quem não sabe, a gente plaqueia de um lado e do outro fica aberto. Então você ainda tem uma flexibilidade para você passar conduíte, porque os perfis já tem uma coisa a pensar. Você já tem uma flexibilidade para passar. Aí eu acho que na reforma, né? acho que na reforma do steel frame ele é fácil de você trabalhar esses quesitos hidráulico, elétrico. E até na mudança, né, do steel, vamos dizer, foi pensado a parede aqui, se mudar ela para cá, muda muita coisa. Né? Exatamente. Falou, muda a quantidade de placa. E o steel ele tem uma questão também que ele trabalha vãos grandes, né? De certa forma. Você pode até mesclar com a estrutura metálica ou de repente outros meios, né? Mas normalmente se utiliza metálica enrijecida normal, né? A metálica, perfil, né? Perfil metálico. Mas você ganha mesmo assim agilidade, você ganha velocidade. A única maior diferença, talvez, pro estrutural, né, seria talvez o custo. Só que daí você tem que avaliar. Você quer uma casa pronta mais rápido, ou um comércio, talvez, né? Ou você quer ir pagando aos pouquinhos ali, mês a mês, e você ter o resultado final. Dependendo de um aporte, né? Dependendo de um recebimento para fazer o às vezes o seu planejamento seja de 1 ano e meio, né? Não quer dizer que você não tenha dinheiro, mas dentro desse 1 ano e meio é mais real do que fazer em 1 ano, talvez. Ou em 5 meses, 6 meses. Exatamente. Realmente. E eu também costumo dizer que o steel frame, ele vai de acordo com o seu bolso. Se você tem aquele dinheiro para desembolsar logo no primeiro, e a gente não está falando de 5 meses, 5 meses é pronto. Então talvez 3, 4, 5 meses no máximo, você tem que ter o aporte financeiro inteiro da obra ali. É 1 milhão, Não é pensar em fazer empréstimo. Porque se uma obra parada também tem essa outra questão. Imagine um steel frame parado. Ele não é a mesma coisa do que uma obra... Começando. E é o que eu falei, aquele pré-planejamento que você vai fazer no comecinho da obra, né?
vamos dizer assim, você tá lá, o que eu vou fazer? Antes de chamar o seu arquiteto e tudo mais, quanto eu tenho para gastar, como eu vou gastar, o que eu vou fazer? E aí quando você chegar no seu arquiteto, ou no seu engenheiro, ou no seu profissional ali, você chegar e falar, olha, eu tenho X para gastar, porque às vezes até o projeto vai ser pensado em cima do que você tem Eu acho que o maior risco de tudo isso, tanto no alvenaria estrutural e no steel frame, é você querer mudança no meio da obra. Encarece. Encarece e até às vezes você vai pagar muito mais do que se você tivesse começado do zero ali. Isso aí. Né? Aqui nessa imagem ela mostra muito bem ali, ó, o steel, não sei se você consegue ver, Rafa. Sim. O steel e a placa. Por isso que eu falei, imagine você parar a obra nessa etapa aqui, com as placas todas expostas, sem o tratamento devido que vai ser feito depois, sem proteção, né? Agora, a alvenaria estrutural, se você tiver algum problema ali, parar, lógico, nunca é bom você parar uma obra, mas você pode continuar normalmente depois. Você tem alguns tratamentos para fazer, mas nada demais. Nada tão... Porque aqui você perde as placas, você tem que... Vai empenar tudo, vai ter vários problemas da umidade. A estrutura não está totalmente travada, porque a placa também tem uma função estrutural, né? Com certeza. Na verdade, ele que fica... Enrijece a estrutura, então... E daí a gente tem aqui, né, eu coloquei o steel frame e o wood frame, né, o wood frame é muito parecido ao método, a diferença é o material, né, no caso um utiliza o aço galvanizado enrijecido e o wood frame utiliza a madeira, né, a madeira ela é tratada, né, contra cupins, várias coisas, então também é bom você verificar a procedência desse material, porque às vezes fala que é tratada, você coloca um lugar que você falou em Araçoiaba, tem muito cupim, então você tem que avaliar e ver a garantia dessa empresa para você não cair nessa, né, porque chega lá, tem cupim, você perde a casa. Com o tempo, né? Tem os tratamentos, logicamente, mas a gente está falando que ela é autoestruturável. Se você perde uma madeira, para você fazer a estruturação, é uma manutenção grande. É uma manutenção. Ok? Tem alguma coisa para falar desses dois métodos? Não, acho que está bem explicativo agora, com imagem, né? Outra coisa. E comenta aí, né? Comenta aí qual que são as maiores também, se você tiver algumas dúvidas sobre elas, qual que você mais... gostaria de construir, acho que seria interessante vocês falarem um pouco, participar sobre isso. Se não conseguir fazer ao vivo, faz depois, comenta, deixa nos comentários, tá? E a gente tem o famosinho da época, né? O monolítico, o EPS, né? O monolítico também, enrijecido também, né? Bem... Ele é praticamente ele é até talvez mais complicado do que a alvenaria estrutural. Porque essa malha vai virar um concreto puro, né? Mas eu acho que tem algumas questões que a gente pode abordar aqui no EPS, né, no monolítico, que, por exemplo, eu acho que ele é mais difícil fazer uma reforma. Por exemplo, você fez ali e você percebeu que a porta está no errado. Para quebrar esse concreto, ele é super complexo. Eu acho que para quebrar o concreto ainda é tranquilo. Agora, pensar em quebrar o concreto e como fazer de forma correta... ainda é uma novidade para muita gente, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que o grande dilema... acho que a mão de obra no mercado está muito curta assim, nesse sentido. Mas tem alguns benefícios. Por exemplo, isolamento térmico e acústico é um dos melhores que existe no mercado. Então, para quem não sabe, né, essa parte branca aí nessa imagem grande aí que o Fernando está mostrando, é um isopor, é uma placa de isopor, provavelmente de alta densidade, alguns. Isso. Né? Então vai ter lá seus 9, 10 centímetros de espessura. Do lado de um lado da chapa vai ter uma malha e do outro. E aí, detalhamento. E aí é projetado, né? Isso. A argamassa, né? O concreto. Então ele é um pouco mais maleável, né? Trabalhável. Então você projeta... como se fosse uma argamassa, vamos dizer assim, mas... É parecido com aquelas piscinas americanas, com túneis, né? Então você projeta ali aquela argamassa, depois você vem dando um acabamento, deixando as alturas ali, as mestras. E na teoria já é a estrutura e o reboque, né? Isso aí. Ele é feito um reboque ali. Mas assim, a questão acústica, a questão baixo concluído, em cima sendo executado, né? Eu acho que é uma coisa assim que está sendo muito utilizado porque tem uma velocidade legal comparado ao steel frame. É uma estruturação legal. É um pré-moldado, vamos dizer, né? Alguém comentou que tinha feito um curso ou ia fazer um curso, veio aqui. Não sei eu se não lembro agora. Foi o Carlos. Eu não lembro. Talvez seja o Carlos. E assim, você tem questões de vãos, né? Você tem estruturação, questão de vários pisos, você consegue fazer mais pisos. Sim.
Então, assim, é uma coisa diferente, muito legal. É que, na verdade, a chapa de isopor se torna chapas de concreto, como se fosse um pré-moldado, assim. Isso aí. A diferença é que não tem aquelas junções, né? Você tem a junção, logicamente, nas juntas do isopor, que tem as medidas, mas você montou, você concretou, virou uma coisa só. Uma peça sólida. Exatamente. Tem mais uma coisa? Tem algum contra? No seu ponto de vista? Não, porque é muito novo, né? A gente falar que é contra, a gente tem os seus receios, né? Mas eu já vi construção dessa em São Roque ali. Ah, é? A gente até... O que você achou? Não, a gente não cheguei a... Assim, eu vi várias construções, né? Pelo que eu entendi, são chalés, mas várias construções sendo feitas. E a ideia era até parar para ver, tá? Mas não foi possível, mas... o pessoal tá aplicando, acho que tá sendo legal, tá gostando. O negócio é ver daqui a alguns anos aí como é que vai ser e tudo mais, mas é legal, é novo. É novo, vamos ver. Talvez, quem sabe a gente consegue indique alguém aí, né, pra vir aqui. A gente tem curiosidade, né, de aprender mais sobre esse novo método. É isso aí. E depois a gente tem estruturas metálicas, né, que têm sido cada vez mais empregadas em residências, né? Infelizmente, com a pandemia subiu muito o custo, não que inviabilizou, mas depende do seu perfil de projeto, né? E não só da pandemia também, né? Depende muito da importação e exportação do aço, né? Com certeza. Questão de a produção, dólares, né? Mais produção, taxação, né, do material. Exatamente. Então, são várias influências, não só a pandemia, né? Acho que a pandemia pegou muito o que a gente estava aqui, né? Falando aqui de cimento, areia, pedra, essas coisas assim. O aço em si da construção, o aço metálico, assim. Eu acho que tem muito mais a ver, lógico, tem a ver com Covid, escassez e tudo mais, mas tem a ver com questão de importação, dólar, mercado, né? E dólar. Eu acho que também o aço ele tem alguns benefícios, né? Eu acho que a coisa ruim, vamos dizer, seria talvez o custo, e o benefício seria o quê? Você pode escolher o fechamento, pode ser em steel frame, pode ser monolítico, pode ser alvenaria, pode ser o que você desejar. E você ganha velocidade, que o esqueleto da obra você tem em pouquíssimo tempo. Tanto que se você parar para pensar, por que a grande maioria de galpões industriais acaba adotando a metálica? Porque você tem, né, uma questão técnica muito bem elaborada, porque é uma coisa, né, você vai envolver tudo que for de metal, parafuso, é questões de milímetros, né? Você não pode errar em milímetros. Então os caras são extremamente profissionais nessa. Eu acho que no meu ponto de vista da construção civil, das mais qualificadas. E é justo o custo, vamos dizer assim, dentro dessas possibilidades. Então, assim, eu recomendo, se você tiver essa possibilidade, as que eu trabalhei, eu achei super interessante, assim. Só é difícil você falar, putz, esse profissional aqui não tem como trabalhar. Normalmente quem trabalha com essa parte de metálica, o cara, ele pega ali paquímetro, como o nome e ele vai ver se está faltando milímetros de juntas ali, a junta de dilatação, tudo já é prevista antes da obra. Tem algum contraponto aí? Não, acho que é isso aí. Agora uma que está também muito em alta aí, e eu particularmente gosto muito, se eu pudesse trabalhar mais com a madeira laminada colada, eu acho que eu trabalharia, cara. Eu gosto bastante. De madeira, né? Tem a construtora Ita aí, que a gente conhece, eu pelo menos conheço bastante. Basicamente é uma técnica que tem sido utilizada há algum tempo no Brasil, né? Que é você poder fazer vãos igual você faz com estrutura metálica, só que você faz igual o tijolinho do fundo aqui, você vai colando a madeira até atingir o vão que você deseja. Então é feita uma colagem especial ali. E aqui em Sorocaba tem bastante obras assim, de pelo menos telhado, coisas assim, para ter grandes vãos. E em São Paulo é uma coisa que virou febre, assim. Eu fui viajar no final do ano passado, se não me engano, fui para Fortaleza. E o shopping lá em Iguatemi é uma estrutura bem parecida, muito legal. Se quiser até puxar ali o shopping Fortaleza, não sei se... Vamos ver lá. Não, a gente consegue. Agora a gente consegue tudo. Shopping Iguatemi, Fortaleza. Iguatemi, Fortaleza. Parece que foi o primeiro ali, hein? Acho que é por causa do tema que já tá pesquisando. Esse? Então assim, você tem uma gigantesca estrutura, tudo em madeira, ó. Do lado, ó. São os pilares. Uma puta obra, não sei quem fez, né? Mas se a gente passando lá rapidinho, a gente viu uma baita estrutura. Então você vê toda a cobertura é feita com a estrutura inferior de madeira. Uma baita estrutura.
Bonito o shopping, muito bonito. Que legal, é bonito mesmo. Chama atenção, e aí era época de dezembro, né, do ano passado, eu acho. Tava com decoração de Natal e mais uma bela estrutura, assim. Em madeira. Pra quem tá acompanhando aí pela TV, dá pra ver ali umas pessoas embaixo, ó, nessa imagem que você abriu, aqui, né? pra ter uma ideia da dimensão do negócio. Eu não sei se aquela grande que você tinha aberto primeiro, essa aqui. Tem alguma Tem pessoa pessoas. de referência. Mas dá pra ter uma ideia dos bancos, talvez aqui, algumas pessoas assim, aqui. É gigantesca. São 2 andares ali. Ó, é um átrio, né? É um átrio ali que tem a circulação de pessoas lá embaixo. Quem tiver oportunidade, para lá. Eu tirei várias fotos, depois a gente pode colocar aí. Tirei várias fotos mesmo. Você vê o parafuso das madeiras gigantesco. Maior que a cabeça, né? Maior que... umas coisas muito legais, coisas novas que a gente nunca tinha nem visto. Então, a arquitetura brasileira, cara, eu acho que ela... Não só a arquitetura, a construção brasileira, ela é muito novo para tudo, né? Muito rica também. Não, eu digo assim, ela tem muitas situações que demanda estudo até. Por exemplo, a madeira laminada colada, ela não é brasileira, né? Até onde eu sei, ela é francesa, uma técnica francesa, mas é uma técnica que é muito própria pro Brasil. E assim, ela é muito rica, né? A diversidade de construção do Brasil. O Brasil não tem tamanho continental, né? Mas, assim, acho que a questão de temperatura, a questão questão cultural também, né? Pega Estados Unidos, prédio em aço, não sei o que você vai É isso que eu ia falar. Tem gente que tem região, por exemplo, paulista, ele é muito ligado ao concreto ainda. Se você for parar para pensar. Mas você vai pro sul, as pessoas já é um pouquinho mais ligadas à madeira. E se você vai pro norte, talvez seja um pouco de madeira, talvez concreto, mas assim, não é o concreto que a gente vê em São Paulo. São mesclas de situações. Aí também tem a questão que a gente pode falar até da bioconstrução, né? A bioconstrução tem várias técnicas, né? Então a gente é uma coisa que não é tão convencional na cidade, no urbano, né? Não. Mas talvez seja mais vista ou mais praticada aí na área rural. E hoje ainda, né? Tem várias, né? Adobe, Super Adobe. Para não ter mais aquela questão do barbeiro, né? Na taipa e tudo mais. A gente fala assim, às vezes a pessoa pensa... vai pensar em bicho, às vezes a gente fala, mostra alguns tipos, a pessoa pensa na dificuldade. E não tem a ver, é mais um modelo de vida, um método de vida. É o estilo de vida.